Hello, oi de novo, pessoal. Gente, eu tinha começado a gravar ontem algumas considerações sobre o BBB e gravei 2 vídeos, mas ainda ficou coisas que eu queria falar de fora, porque BBB, gente, é um assunto que eu adoro e que se eu pudesse eu falava 24 por 48. Então eu até cheguei a anotar pra eu não perder os fios da meada que eu queria falar, né? Então voltando um pouquinho daquele jogo da discórdia lá, que eu quis já colocar no ar, eu achei um absurdo o contraste do Babu colocar o Juliano, que até então, uma semana antes, era a prioridade, era o fechamento, era Juliano e Babu. Simplesmente porque o coitado do menino não aguentava mais escutar ele falando horrores da Ana Paula, sendo que ele também é amigo da Ana Paula, ele sempre fez questão de defender a Ana Paula. E aí o Babu trouxe um assunto da dinâmica que eles deveriam ter voltado na Maxiane e não no Cowboy, porque o Cowboy se livrou no bate-volta. Mas o Juliano estava tentando explicar que a Chay, mesmo que eles tivessem voltado na Maxiane, ela ia puxar o Cowboy e o Cowboy ia ter a chance de voltar no bate-volta, porque é óbvio que era a Chay que ele ia vetar. Gente, era óbvio, não tinha outra saída, ia ficar do mesmo jeito o jogo. E o Juliano só virou pra ele e falou assim: nossa, tá chato pra caralho, você tá mais chato do que o normal. Cara, foi o suficiente pro Babu pegar uma birra bizarra do Juliano, sendo que assim, por causa da Ana Paula foi aquele lance lá dela falar que não tem aliado, e por causa do Juliano foi um motivo mais ridículo ainda de falar que o menino chamou ele de chato pra caralho. E aí tinha, né, as prioridades ali que você tinha que ir numerando. E ele colocou Boneco, Solange, mais alguém que eu não vou. E a Chayane na frente do Juliano, que até 2 dias atrás era o fechamento prioridade dele. O que foi isso? Aí, graças a Deus, o Juliano é um menino muito esperto, já se ligou, ele já tinha se ligado com a parada do anjo, que pra eliminar a Ana Paula de birra, eliminou ele junto sim também, porque quis, ele acabou meio que confessando até esses dias agora que ele quis eliminar a Ana Paula da prova do anjo, consequentemente eliminou o Juliano junto. E aí, quando o Juliano se ligou a essa parada, que ele passou das prioridades, ficou lá em último, eles até tiveram uma conversa, o Babu falou que não ia mais jogar com ele e tal. Até a Chay tá se ligando nisso depois de tudo que ela fez. Ela chegou a comentar que o Babu age assim, quem não concorda com ele, e ele joga isso pra Ana Paula, como se a Ana Paula fosse irredutível, comesse a mente das pessoas. E outra coisa que eu achei ridículo foi a Solange, depois de ter defendido também na prova do anjo, na dinâmica lá do presente do anjo, você tem que defender a Gabi que tá com você. Ela foi, colocou a Gabi pra tomar vômito, por causa de negócio de cama do boneco. Assim, que coerência que essa galera tá tendo. E aí o último adendo que eu quero fechar, que é o mais interessante, é a gente ver, né, principalmente esses participantes que já participaram, se mostrando novamente quem são, gente. Porque o tempo, ele mostra todas as verdades. Como o tempo acaba inocentando as pessoas, porque o Babu, na edição dele, ele foi taxado como o excluído, né, como o voto conforto. E, cara, realmente é porque ele é um rabugento insuportável. Ele tem seletividade com quem ele vai tratar bem ou não. Eu lembro até muito da Marcela. A Marcela é uma influenciadora maravilhosa, que eu adoro. E ela falava que com ele era agressivo, não sabia nunca quando podia falar e não. E ele pegou uma birra no meio do jogo dela, antes ele achou legal, né, que ela era médica, ginecologista natural, queria saber da história dela. Aí só porque ele lá ficou com aquele loirinho idiota lá, ele pegou birra, entendeu? As pessoas só que eles tratavam bem ali de mulheres. Era a Rafa também, por causa do projeto social e tal que ela faz da África. E a Manu, porque não tem como não gostar da Manu, porque de resto, igual o Prior, ele passava pano para as coisas que o Prior fazia. O Prior era extremamente desrespeitoso, extremamente explosivo, brigava por umas coisas nada a ver. E o Babu realmente estava ali numa posição de ser o que ele tá sendo, de novo. A mesma coisa o Cowboy quis resgatar coisas. Gente, foi muito engraçado, porque resgataram um vídeo do Bial falando exatamente o que a Ana Paula fala sobre o Cowboy, que ele era detentor da moral e dos bons costumes. E perguntando pra ele, o que você acha que são bons costumes? E ele falou, não falar coisas que não são verdade das pessoas, que é exatamente o que ele tá fazendo ali, falando da Ana Paula. E perguntou pro alemão, e o alemão falou, covardia, que é o que ele é, covarde, que ele joga abaixo. Ele fala que a Ana Paula manipula as pessoas, ele fica o tempo todo induzindo as pessoas o que eles têm que falar quando eles brigar com a Ana Paula. Pega em tal ponto dela, fala isso, responde assim. Principalmente o Jonas, responde ela assim, faz isso, faz aquilo.
E é muito engraçado como o ser humano, ele é um espelho, né? Porque ao mesmo tempo que ele aponta um dedo, tá, todos os outros estão virados para você mesmo. Então você acaba falando muito mais sobre a sua própria atitude quando você tá apontando alguma atitude errada de alguém, quando você tá julgando alguém, né? E eu acho que nem todo mundo é dessa época, porque já faz muito tempo o Big Brother dele do alemão. Só que assim, quem assistiu igual eu acho que já era adolescente na época, cara, era bizarro a perseguição que ele fez com o alemão. Ele tinha um poder de manipulação, sim, ele manipulou a casa inteira, ele deixou todo mundo como vilão, ele perseguiu até o final o trisal ali. Foi uma coisa bizarra, tanto que o alemão veio a público, né, pra mostrar a indignação dele. No começo falaram, inveja porque ele tá lá. E quem não é dessa época tá acompanhando que a história sempre se repete, gente. Olha como é engraçado, né? Pode passar os anos que for, a história se repete. É a mesma coisa a Sara, né? A Sara foi uma grande traíra, tanto com o Rodolfo, quando o Gil foi cogitar de pôr ele no paredão, era um dos melhores amigos dela, ela nem tentou defender, falar, não, Gil, tenta conversar, não faz isso. Não tentou avisar ele, o Gil tá pensando em fazer isso, tenta conversar com ele, nada. Mostrando que não tem lealdade nenhuma. E, né, apunhalada pelas costas na Juliette. E aí ela entrou, ela repetiu todos os erros de não acolher mulheres, de passar pano pra caras duvidosos. E ela ainda saiu com a mesma pampa. Você vê elas nos podcasts, ela ainda tá se autopromovendo e se autodefendendo de uma maneira bizarra. Então é o exemplo de pessoa que não aprendeu. Acho que um exemplo de pessoa que aprendeu com o Big Brother foi a Bianca Boca Rosa, que teve aquela revolução feminina ali, que ela foi contra na hora, ela saiu, ela foi se alfabetizar, ela foi entender melhor sobre o feminismo, ela voltou atrás, ela se desculpou, tanto que ela conseguiu uma ascensão muito boa depois do BBB. E assim, tá cada vez mais piorando a situação do Babu, porque ele passa 24 horas falando mal da Ana Paula, e a única coisa que a Ana Paula fez foi não gostar do jeito que ele tava jogando, não se sentir ouvida, achar que ele se acha o dono da razão, que é a mesma coisa que ele tenta falar dela, mas usando outros argumentos. Eu vi que até a Chay tá tentando defender, tá? A Chay chegou e falou assim, tô um pouco preocupado, falou pro Juliano, dele fazer a mesma coisa comigo, de eu começar a não concordar com ele se afastar. Então, eu acho que isso mostra muito do ser humano a incoerência e a intolerância que as pessoas têm. As pessoas, gente, são extremamente intolerantes. Bastou o menino não concordar que ele cortou o menino do tanto amor que ele tinha pelo menino. E a falta de fidelidade também, né? Porque até uns dias atrás, antes do Sincerão, ele era a prioridade. De repente, ele passou da prioridade para a quinta prioridade. Então é uma inconstância, é uma incoerência, é uma falta de fidelidade. Tá se queimando sozinho, vai sair com rejeição a pessoa que era pra ser querida. A Chay também perdeu pra caramba o favoritismo. Então por isso que eu gosto, é um jogo muito inconstante, tudo muda. Mas essas considerações mais profundas aí, sobre as histórias se repetirem e tal, e sobre ali, tem gente que consegue sustentar o personagem sim, igual o Davi até que sustentou. Tem alguma, mas mesmo assim, depois sai, a gente vê quem é. Mas quem já entrou mais de uma vez, não dá, gente. Vai entrar e vai fazer a mesma coisa e vai ser quem é, e vai se repetir, é isso, é nóis. Até as próximas.